Fala pessoal, segundo dia de VTEX Day e agora a gente tem um tema bem importante que é a aquisição, né? Como atrair novos clientes, como mensurar esse tema que muitas vezes é uma incógnita, né? Será que Google, Meta está dando resultado? Da onde que está vindo o resultado? E eu trouxe aqui dois grandes especialistas para nos apoiar e ter uma conversa ampla aqui para a gente entender desses canais de aquisição. Martin, fundador e CEO, né, da Nemu. Nemu, cara, eu sou péssimo de nome. Nemo, foi mal. E Paulo, que hoje está como CRO da VTEX Ads, uma frente nova de VTEX, que eu acho que é super importante vocês conhecerem um pouquinho mais. Então eu vou pedir para, melhor do que eu, eles contarem um pouquinho aí da trajetória e um pouquinho da empresa e a gente já entra aí um pouquinho nessa conversa de canais de aquisição. Então, Márcio, começa aí contando um pouquinho. Eu estou super animado porque eu conheci recentemente a plataforma e é um desafio de grandes varejistas aí que operam no digital e tem muito gestor, diretor de e-commerce que passa por esses problemas e que eu acho que dá para ajudar bastante. Legal, obrigado Gustavo, valeu Paulo. Então só me apresentando, eu sou o Martin, sou o CEO da Nemo, só que antes da Nemo eu fui varejista, então eu tive um e-commerce, chegou aí 40 mil clientes antes de eu terminar a faculdade, foi bem jovem na trajetória e mais ou menos em 2021 a gente sofreu muito com a questão do iOS 14, que vieram os cookies de terceiros e aí o nosso CAC de foi um caos, como a zona, né? O custo de aquisição subiu pra caramba. Foi nessa época que eu abri uma agência, depois vendi a agência e fundei a Nemo para resolver muito esse problema de atribuição que tem a ver com essa questão de 2021. Então hoje na Nemo a gente atende grandes varejistas. Estamos no Brasil, também nos Estados Unidos, e a gente atende 100 milhões de dólares de mídia, que basicamente a gente faz a alocação desse resultado, resolvendo o problema de atribuição, que existe uma jornada de compra complexa. O cliente passa por vários canais, Meta, Google, e-mail, influenciador, e está ficando cada vez mais complexa. Quem que trouxe esse resultado? Quem que merece crédito pela venda? Ou seja, no fim do dia, qual canal está dando mais ROI, como que você vai priorizar seu investimento. Então, enfim, um prazer, obrigado pelo convite. Boa. Paulo, e conta pra gente aí um pouquinho da tua trajetória recente, essa chegada e criação de VTEX Ads. Boa. Pessoal, obrigado pelo convite. Bom, contando um pouquinho da minha trajetória, empreendedor também, fui sócio e fundador da Tail Target, uma das primeiras plataformas pioneiras em dados para publicidade digital, especificamente através de softwares para a gestão dessas audiências e também como um primeiro grande provedor de dados de comportamento no mercado. Então, historicamente, os nossos clientes que ofereciam nossa segmentação para os clientes deles eram empresas como Google, Yahoo, Meta e afins. Então, foi uma jornada de alguns anos. Depois, vendemos essa empresa para TOTOS. Depois, na minha saída recente, fiquei sócio da Newtail. Esse nome já existia, foi só, segundo a minha companheira, uma questão de jovem místico que tinha essa junção de nome. E muito recentemente, agora desde janeiro, a gente foi vendida para a VTEX e agora a gente faz parte do que se autodenomina a VTEX Ads, que é basicamente esse olhar da VTEX nessa dita terceira onda da publicidade digital, né? A primeira foi o Search, que trouxe um player como o Google para a gente, para o nosso mercado. A segunda foi o Social, que trouxe um player como Meta. E a dita terceira onda é o Retail Media, que trouxe um player como a Amazon, que nesse momento é o terceiro grande veículo de mídia no mercado americano. Então, existe uma grande onda dessa dinâmica desse mercado. A sacada desse mercado é ser a primeira dinâmica de mídia se propondo claramente que basicamente todo o dinheiro investido nesse tipo de publicidade possa ser metrificado através de ROAS, sobre retorno sobre vendas, né? Então você consegue a cada dinheiro gasto saber exatamente quanto retornou. Então acho que é aí que está a grande fortaleza desse perfil de mídia. E a VTEX tem essa iniciativa há pouco mais de um ano, e com a aquisição da Newtail, ela entra de cabeça nisso. Acho que a gente era um player nacional já com a sua relevância. E aí, obviamente, um pouco do que a gente está bebendo aqui é esse alcance da VTEX nos e-commerces, em que a gente basicamente tem transformado eles em veículos de mídia, né? Então,
Hoje a gente acaba se tornando uma plataforma única, onde um anunciante, o varejista consegue se plugar lá como inventário, e o anunciante consegue ter acesso a basicamente todo esse mercado de varejo. Cara, isso é incrível, né? Porque a gente fala muito na CRM Bônus e também CRM Bônus desde 2024, né? Voltando da NRF, eu acho que em 2024 o assunto quente em NRF foi Retail Media, né? E a gente voltou muito os nossos olhares também para essas iniciativas. E a gente tem visto cada vez mais com bons olhos, né, essa possibilidade de ajudar o varejista a encontrar novos canais de aquisição. Então, o que a gente fez também na CRM Bônus que é importante o varejista conhecer, né? A gente criou alguns canais, Vale Bônus, que a gente até gravou um podcast falando um pouquinho aqui, então busque dentro da playlist que tem um pouquinho sobre Vale Bônus, mas eu vou falar um pouquinho da nossa avenida de ads também, que a estratégia foi a gente utilizar também grandes marcas com grandes volumes de pessoas para que a gente conseguisse mostrar uma oferta de um varejista. Então a gente tem 2 casos bem emblemáticos que são super ganhadores. O primeiro é com a Azul. Então a gente, ao contrário de usar ativos como acessos num site ou pessoas visitando uma loja como Carrefour, por exemplo, que é o retail media tradicional, a gente olhou para usar o momento de compra, o dado mais comportamental ali para real time a gente conseguir ativar. Então, no caso da Azul, quando você pousa lá no Rio de Janeiro, chegou no Galeão, você recebe uma mensagem no WhatsApp falando: bem-vindo ao Rio de Janeiro por ter voado com a Azul, você recebeu 3 ofertas, Farm, Animale e Osklen, né? Então, a gente consegue trazer o contexto, a pessoa está acabando de chegar numa viagem numa cidade bacana e tem várias marcas interessadas. Então, desde Localiza, que é uma marca que super tem a ver com isso, a marcas de vestuário, enfim. Então, esse foi a nossa primeira experiência de Retail Media. E depois a gente avançou com Sem Parar. Então, Sem Parar, para a gente está sendo uma experiência super legal. Quando você entra no Shopping JK Iguatemi, por exemplo, usando a tag do Sem Parar, passou o veículo, entrando lá no estacionamento, você recebe também um WhatsApp, né? Bem-vindo ao JK Iguatemi, por ter usado a tag do Sem Parar, você recebeu 3 ofertas para usar aqui no shopping, XYZ as marcas, e a pessoa tem um dia ali para usar. Então, a gente tem olhado muito, né, esse tema, porque o varejista nos provocava, né? Em 2022, a gente basicamente atuava com fidelização, então a gente atende hoje, na nossa vertical de fidelização, 1.500 marcas, e o varejista falava: cara, legal, estou fidelizando aqui, tenho recorrência, meu cliente está voltando, mas, cara, tem um problema aqui, eu preciso adquirir mais cliente. Então, essa foi sempre a provocação deles, e aí a gente começou essas iniciativas. E aí eu acho que tem esse desafio também de olhar essa jornada. E você comentou um caso recente para mim da WePink, né, que é um cliente de vocês, desse tema de muitas vezes tem esses canais de aquisição e o gestor do outro lado ele está um pouco cego e às vezes ele fala: cara, beleza, né? Deixa eu tirar minha verba de meta porque parece que isso aqui não funciona, vamos botar tudo no Google, né? Porque parece que o ROI está vindo de lá. Eu acho que esse é um grande desafio e principalmente quando a gente tem essas possibilidades, vamos ligar lá no VTEX Ads, liga lá na CRM Bônus Ads, vamos ligar Meta, liga Google. Como que a gente entende esse emaranhado, né? Então conta um pouquinho desse caso de WePink, que eu acho que é um caso emblemático aí que me chamou bastante atenção. Legal. Eu acho que é legal a gente estar tendo esse papo, porque no fim do dia a gente está resolvendo o mesmo problema macro ali, que é os custos de mídia estão só crescendo. Então no fim do dia, chega um momento em que você não está conseguindo investir mais e retornar mais na mesma proporção, que é o momento que a gente fala muitas vezes de receita incremental negativa. E ainda então você imagina, isso é um problema que ele vai se agravando cada vez mais, esse custo não tende a diminuir, que é aí que você precisa saber como você está investindo, então pegar o seu budget atual e investir melhor, investir em algo que traz mais retorno, e também ali com o VTEX Ads diversificar, então trazer novos canais mais lucrativos. Exato, é super importante, mas... E o grande desafio de diversificar é isso, né, cara? Normalmente você tem eu tenho 100 mil reais para investir, cara, será que eu tiro 10 mil aqui de meta e boto lá no VTEX Ads, né? Ou ainda não, mais porque essa medição toda vai acontecer em geral pelo Google Analytics. Google Analytics. Que por acaso privilegia alguém especial. Exato. Mas aí a gente deixa pro pessoal. Não, mas é exatamente essa questão. Aí a gente entra, beleza. Então, se a gente está investindo aí os seus 100 mil reais e, na verdade, 100 mil reais te trazia 500 mil de faturamento, agora está trazendo 400, então você vai ter que investir um pouco mais.
E aí começa a se tornar, então, como que eu invisto? Só que aí a gente entra no problema de mensuração, de atribuição. Existe uma jornada de compra que não é simplesmente um cliente que clicou no anúncio de Meta e comprou, ou clicou no anúncio de Google e comprou. Ele clicou nos dois, ou ele clicou por uma jornada super complexa que passa por vários passou canais. A influenciadora, aí o cara... Então, a fricção ela é muito evidente, né? A gente, e eu sempre falo isso, cara, a gente tem que se olhar como consumidor, né? Não adianta eu querer lá, como diretor, chegar para o analista e falar, cara, monta um relatório last click pra gente... Cara, vamos lá, entendeu? Assim, faz sentido na jornada do teu consumidor. Puta, um produto... A gente falou, por exemplo, com o Vivara. Cara, um produto de alto ticket, né? Pô, R$4.000. Será que o cara vai realmente, né, numa primeira sessão, converter? Ou será que ele... Cara, entra no Instagram, depois volta, vai no TikTok, busca, volta, aí vê a influenciadora, aí converte, né? Eu acho que isso é super importante. Não, exato. E aí, aí que vem o questionamento. Será que o last click está contando toda essa história? Porque eu acho que nesse emaranhado de... Enfim, cada plataforma vai querer puxar um pouquinho a sardinha ali pro que é mais interessante para eles, porque no fim do dia eles têm que... Enfim, querem atrair mais investimento. Surgiu o Last Click, que ele conta uma história ali, qual que foi o canal definitivo. Mas aí entra o questionamento, será que o Last Click está realmente mostrando, ou ele está só pegando a conversão na última milha ali? Será que o cliente se convenceu porque viu o Stories da Virgínia, mas aí ele vai lá, pesquisa no Google, o e-Pink, e compra. Essa conversão Last Click vai ser do Google, mas isso pode acontecer para qualquer canal. Só que isso não está contando toda essa história, toda essa trajetória, que não é tão simples também. Não é tão simples, teve esse canal, então ele merece esse 100% do crédito. A gente tem uma jornada de compra em que tem um início, um meio e um fim. E aí que entra a questão, né? A maior parte das marcas, ela fica... Meta fala uma coisa, o Google Analytics vai falar outra completamente diferente. Você deu até esse exemplo. Se você olhasse, até gravei um podcast esse dia que o cara falou, se você olhasse só o Google Analytics, você tiraria seu dinheiro de Meta. Mas faz isso para você ver, você acha que vai continuar tendo as mesmas? E hoje eu tava, por exemplo, com o pessoal da Scout, é uma marca que tem a Scout e tem a Creamy, vão faturar R$500 milhão esse ano, basicamente com uma jornada super grande de influenciador. E, cara, você imagina a confusão, né? Assim, você ter que... Eles fazem hoje 2.000 influenciadores e você tentar entender o resultado desse pessoal na atribuição. Então, até é uma pessoa que eu vou te indicar, porque eles devem passar um puta perrengue, né? Porque, cara, hoje o influenciador, ele tem um papel grande de awareness, um papel grande de topo de funil. A pessoa entra, depois perde todo o tracking e a conversão, se não tiver o cupom do influenciador... vai cair para a Meta, para o Google. E mesmo se tiver, ele não vai refletir exatamente como é que foi essa jornada, qual que foi esse impacto, né? Exato. Mas eu queria entender um pouquinho mais de VTEX Ads. Até para mim, assim, eu li bastante da solução, mas para mim ainda não está claro. Eu sou, vamos supor, eu sou a Shoulder, né, um varejista, e eu estou buscando atrair clientes, né? Como que eu posso usar a plataforma? Faz sentido para a Shoulder usar essa plataforma, por exemplo, para apresentar uma nova coleção ou um outlet lá do e-commerce? Como que eu, varejista, posso usar esse canal de aquisição? Boa. Quando a gente pensa no Retail Media, a primeira coisa que eu gosto de pensar quando a gente transforma ele numa plataforma de ads é sobre a capacidade de fazer o ads ajudar a vender mais. Então, antes de pensar sobre uma nova linha de monetização, que é muito comum no Retail Media, o pensamento mais usual no Retail Media é simplesmente eu como varejista, eu quero usar isso como, tem uma nova linha de receita. Eu poderia estar vendendo para todas as marcas que estão dentro do meu e-commerce. Eu gosto de dizer que antes disso deveria ser olhado para como é que eu faço isso vender mais, como é que eu posso ter uma publicidade que pode ser mais assertiva no momento da busca ou num banner e afins. E aí, até acho que tem para exemplificar bem isso, a gente lançou aqui no VTEX Day, a gente lançou 2 parcerias específicas, uma com a Globo e uma com a Eletromídia. Globo, como basicamente, possivelmente, historicamente o maior veículo de awareness do mercado, né? Acho que hoje tem uma boa discussão, mas acho que ainda é um player absolutamente relevante, e com a Eletromídia, que é o maior player de out of home desse mercado. E por que a gente se junta a esses 2 players para fazer tudo isso acontecer? Porque basicamente a gente consegue ajudar esses 2 players a ter uma
uma capacidade de atribuição exatamente da mídia. Então, a gente consegue ajudar a Globo a provar o quanto o awareness dele foi importante ao longo dessa jornada, ao longo dessa conversão. E a mesma coisa para a Eletromídia, que tem essa publicidade no entorno e dentro do ambiente físico do varejista, a gente conseguindo atribuir toda essa conversão, conseguindo atribuir sales lift, brand lift e coisas do tipo. Então, quando eu penso como varejista, eu poderia, se eu tiver um e-commerce único, exclusivo da minha marca, eu poderia estar usando meus dados todos para conectar nesses ambientes e depois conseguir fazer essa jornada de atribuição. Ou, se em especial eu sou um e-commerce que vendo uma série de outras marcas, aí esse cara é absolutamente obrigatório para ajudar no processo dele de vendas e ajudar ele efetivamente a gerar mais receita e ter uma capacidade de alcance na sua base de clientes e uma capacidade de alcance de uma base de novos clientes, diminuindo o custo de CAC para fazer isso acontecer. E nesse tema de cases recentes aí que vocês têm tido, olhando o mercado de varejo, né, que já tem utilizado a plataforma, não no lado de monetização, mas no lado de anúncio, né? O que você pode compartilhar com a gente? Cara, eu acho que assim, existem algumas indústrias que hoje a jornada de compra está muito conectada para isso. Eu acho que a gente tem duas verticais lá que eu acho que vivem um momento muito especial. Uma delas é o universo mais próximo do universo de farma e beleza. Então, as pessoas que compram os produtos de beleza, elas já têm uma jornada que muitas vezes ela se resolve no próprio digital, né? Então, ele é um produto que eu não tenho muita necessidade. Eu olhei, gostei, comparo possivelmente preço, tal, e a compra acontece muito grande. Eu estava até vendo uma pesquisa que lançaram hoje de manhã, que mais ou menos em torno de 67% dessa indústria, a compra já acontece basicamente numa jornada online. E a indústria de eletroeletrônicos, que também é uma outra vertical que para a gente é muito forte, com players como Casas Bahia, Kabum de Magalu, Fast Shop, ele também tem uma dinâmica que assim, a procura do produto toda, inicial, acontece muito ali. Em algum momento você pode... É praticamente digital, né? Hoje em dia... praticamente digital. Então, ter essa capacidade de você conseguir fazer com que a sua ação toda, você poder usar a sua base de cliente, acionando ela, seja ela num ambiente de Google, de Meta, ou algum outro veículo que te interessar mais, como a própria Globo, e depois você conseguir fazer essa campanha atribuída em todo detalhe, seja para a sua base de clientes, para você vender novamente para ele, ou vender mais, vender alguma coisa diferente para esse cara, seja para literalmente poder fazer aquisição e falar assim, olha, eu vou usar essa minha base aqui para negativar e quero só falar com gente absolutamente nova e conseguindo fazer essa atribuição. E aí eles conseguem selecionar para quais canais vão ser distribuídos? Absolutamente. Então, eu quero só, por exemplo, sites XYZ. Que tipo de segmentação existe hoje na plataforma? Cara, aí o varejista pode se sentir absolutamente livre para fazer isso de acordo com a dinâmica que ele quer fazer com a agência dele de comunicação ou ele próprio. Então, ele pode desde usar... Isso é um ponto importante. Ele consegue fazer na plataforma autônomo, tipo um Google Ads, ou ele precisa de uma agência? É absolutamente self-service. Então, ele pode fazer absolutamente sozinho isso, ou a agência dele pode fazer serviço por ele. Como se fosse o Google Ads. Como se fosse o Google Ads. Eu acho que assim, é entender um pouco a dinâmica do Google Ads, só que a diferença é especializado no tema de retail media. Bacana. E olhando para mais casos, né, como que você tem visto o avançar do modelo de atribuição? Né? Porque a gente fala muito aqui de last click, eu acho que é o modelo talvez mais padronizado, mas exige aí uma complexidade de integração de dados, tudo isso, tagueamento, para a gente conseguir ir para modelos um pouquinho mais interessantes, que eu diria. Né? Eu acho que tem muitas outras frentes, mas tem um desafio até do profissional de marketing entender, e foi sempre uma coisa que eu gostei muito na CRM Bônus, de a gente investigar modelos de atribuição, porque a gente é muito provocado também em entender a jornada, né? O que você está olhando aí de tendências e de próximos passos para vocês como modelo de atribuição? Perfeito. Então a gente tem uma metodologia. Primeiro, o que é o modelo de atribuição? É você pegar a jornada inteira do cliente, que é basicamente isso que a gente faz. Nos Estados Unidos é o MTA, que é o Multi-Touch Attribution. E depois você tem essa jornada, você consegue ter diferentes modelos que vão contar uma história de quanto que deveria ter mais crédito. Exato, os início pesos, da né? jornada. 40, 40, 20, né? Então tem esses vários modelos, né? Perfeito. A gente acredita que você tem que ter múltiplos. Então não é só um modelo, por exemplo, linear, time decay, U-shaped, que vai te falar, é só isso, segue isso. Você precisa analisar.
Porque, querendo ou não, o last click, ele é o início, mas ele é muito importante, que ele está falando assim, putz, qual que é aquele e-mail? Você mandou 10 e-mails, qual que foi o que converteu? Ou você está com 10 anúncios, qual que foi o que converteu? Tem um valor, ele só não está contando a história inteira. O que acontece é que o last click ele vai até certo momento. Tem um momento que você não vai conseguir investir mais, porque é um funil. O last click, muitas vezes, ele vai estar falando com aquele fundo de funil, que é 3%, que está pronto para comprar. Então eu vou também na linha do Paulo. Vamos pro que vai dar mais receita? O que vai dar mais receita? Aquilo logo um pouquinho antes do last click. Porque o marketing, ele é omnichannel. Então a gente está sempre fazendo múltiplos esforços. Cada uma dessas marcas grandes, e não vai sair pausando tudo. Você vai continuar fazendo. Então como que a gente faz ali limonada do limão? Então a gente tentar, beleza, meu last click saturou, não estou conseguindo investir e trazer mais retorno. Deixa eu olhar um pouquinho mais para first click. Quem que está trazendo esse usuário para trazer mais usuários qualificados para o meu funil? Isso naturalmente vai elevar minha capacidade de investir em last click. Você está fazendo sentido? Sim. E aí, aí você vai lá e investe mais em last click. Isso vai te dar mais lucro. Total. Então você vai olhando essa jornada e aí, por exemplo, tem um modelo que chama conversões assistidas. Eu gosto bastante. Para influenciador é lindo, porque o influenciador, ele só vai meio que ser no meio da jornada. Ele é o meio do campo, né? Então, a conversão, a gente... e eu tenho bastante desafio, no B2B é mais desafiador ainda, né? O B2C é relativamente até... conturbado, mas é mais fácil, né? E hoje eu tenho, cara, uma verba interessante de marketing para trabalhar e é um super desafio, né? Eu falo, cara... eu tô fazendo evento pra caramba, aí eu chego, faço um jantar, eu falo, cara, gerei 10 negócios, mas puta, não converteu. Aí você vai pegar, vamos supor que a C&A foi lá naquele evento, depois de 6 meses o cara converte porque ele entrou no meu site. Aí você vai montar o relatório e você fala, cara, quem que gerou a venda, né? Não, vamos parar de fazer jantar. Para de fazer jantar porque, cara, não precisa, vamos fazer inbound, entendeu? Então, é um cuidado, né, de, obviamente... metodologia, modelo de atribuição, então eu também sou bastante cuidadoso junto com o time de, cara, vamos lá e ter a percepção de analisar os fatos, né, assim, não dá para você ser assim, um lado tão binário nas decisões. E outra coisa que eu tenho provocado muito o time, talvez no varejo é um pouco mais difícil, agora nesse caso no B2B é um pouco mais interessante, que é a LTV, né, não necessariamente um canal, se você olhar às vezes só por quantidade de pedidos, né, cara, você vai falar, puta, animal esse negócio aqui. Aí você vai pegar essa safra, no varejista a gente já fez alguns estudos assim, cara, vamos pegar essa safra que a gente colheu na Black Friday e vamos ver, depois de 6 meses, quantos recompram. Aí, cara, uma safra péssima. Aí você... né? Então, tem todos esses atributos que eu acho que a gente vai começando a entender. Eu acho que IA é um tema que vai ajudar um pouco mais a gente navegar nesses dados de marketing que têm se tornado conturbados, mas que bom que vocês estão ajudando o pessoal a entender um pouquinho mais. Olhando nesse tema... Só um parênteses, que o pessoal deve estar se perguntando, puta, toda essa análise de dados, todos esses modelos que é difícil de entender, será que isso dá dinheiro mesmo? Faz sentido? Ontem, no nosso jantar, a gente compartilhou um case de moda que eles conseguiram aumentar 3 milhões de reais em receita incremental mensal. Então, eles faturavam ali 5 milhões por mês no e-commerce e foram para 8. Exatamente fazendo esse corte, digamos assim, de campanhas que eles achavam que eram boas e investir em campanhas que eles achavam que era ruim porque não aparecia no Google Analytics. E isso conseguiu aumentar o ROAS. Quando eles conseguiram aumentar o ROAS, eles conseguiram ter mais gordura para investir mais. Investiu mais, caiu um pouco o ROAS, mas no final isso foi... a linha de faturamento cresceu. Super positivo. Então é um investimento que ele faz sentido olhar para isso. Exato. E eu acho que esse é o grande desafio, né? Assim, saber aonde tirar, aonde colocar. E eu tenho provocado muito no podcast aqui do tema dos testes, né? Eu acho que, cara, existem muitas iniciativas e vale, né, alocar pelo menos, né, para quem tem uma verba já bacana, pelo menos aí um pedaço dessa verba para testar, né, e a partir disso montar novos canais de crescimento. Quando a gente está olhando aqui um evento como o VTEX Day, os principais eventos desse ano, a gente tem
inevitavelmente passado no tema de IA, né? O que vocês olharam aqui no evento ou nos últimos eventos que vocês foram? Não precisa ser necessariamente relacionado a retail media ou atribuição, mas que chamaram a atenção de vocês e as pessoas que estão nos ouvindo são diretores de e-commerce, gerentes de e-commerce, que pode fazer sentido eles conhecerem. Boa. Cara, nesse evento em especial, imagina que eu estou na casa, vestido aqui a camiseta, então assim, eu basicamente tive muito mais oportunidade dentro do ambiente de Retail Media Area, e então eu vou trazer um pouquinho a perspectiva do que a gente falou lá associado ao AI, que eu acho que não deixa de ser a nossa perspectiva. A primeira é o quanto hoje as plataformas estão preparadas para o próprio algoritmo, o próprio IA, ajudar a determinar a campanha para que você não precise ficar fazendo tudo muito manualmente. Então, assim, óbvio, você tem a importância de quem gera a mídia, faz o planejamento dela, mas em boa parte da decisão, aonde deve colocar mais, onde deve colocar, o próprio algoritmo, a própria inteligência artificial, ela tem essa capacidade de criar essa inteligência e fazer isso rodar. Nossa, mas às vezes eu tenho medo, viu? Porque é igual o PMax lá do Google. Assim, não sei o que vocês acham, se vocês conhecem um pouco de PMax, mas assim, acho que estamos no caminho. É uma boa resposta, porque tem gente, e eu tenho lido bastante, enfim, a gente gosta de analisar bastante, e tem algumas coisas de IA que, cara, a gente botou lá pra rodar e o negócio dá umas coisas meio estranhas, porque parece que rouba um pouquinho o resultado, né? Sim. Mas eu acho que é um pouco a dinâmica do... Não é o IA que vai roubar o seu emprego. Quem vai roubar o seu emprego é alguém que sabe trabalhar com IA. Então eu acho que tem um pouco essa dinâmica de, obviamente, você deixar o IA trabalhar para você, mas eu acho que ainda esse olhar humano, ele continua sendo absolutamente fundamental. Mas acho que é isso também, mas isso que vai permitir escala também. Porque também não adianta você ter um negócio que é absolutamente perfeito, mas que você só consegue fazer de um certo tamanho, né? Você precisa que as coisas tenham escala. Você quer que o 5 vire 8, que vire 15 e assim vai. E a outra coisa que a gente tem visto muito também é muito o IA trabalhando na dinâmica de SEO, para você ampliar criativo, né? Então eu poder trocar mensagem, que momento eu tenho que falar mais de promoção, que hora eu tenho que falar mais de preço, que hora eu tenho que falar mais do atributo do produto. Então a gente tem visto isso muito, e em especial no tema de Retail Media, a capacidade de você transformar uma peça em várias, ou a partir de uma imagem criar um vídeo, eu acho que é uma coisa que a gente tem visto mudar muito radicalmente a capacidade de performance de uma campanha. Total, e eu tenho visto muito, principalmente out of home, eu acho que é um mercado muito inexplorado e que tem muito potencial para potencializar criativo, né? Out of home tem basicamente só tem criativo lá. E, cara, a distância que você tá do out of home, o quanto isso muda, o tamanho do copy e os formatos diferentes. Então, imagina a dificuldade para um time de criação hoje para rodar uma campanha de out of home que vai desde a tela da Eletromídia no elevador a um puta telão no Congonhas, Então, é uma dificuldade. O pedaço da verba de marketing que teve que ir para fazer essa adaptação de todos os formatos, tal, você já perdeu um percentual enorme que você podia estar investindo em mídia. E fora o tempo, né? Assim, da adaptação. Então, eu acredito muito nesse tema de IA para criativo. Acho que existe uma oportunidade gigante. Ainda tem muitas coisas que a gente testa, pelo menos do nosso lado, que ainda sai bem robotizado, mas é um caminho de evolução e dá para chegar a um resultado bem importante aqui. É que é uma tendência, né? Que é uma tendência ter IA no marketing, com certeza. Então as plataformas, campanhas PMax, Advantage Plus, cada vez menos tem intervenção humana para testar públicos, né? A Meta agora está falando da visão de que os criativos também vão ser gerados por IA. Só que tem uma frase do Naval Ravikant que eu gosto muito, que é: numa era de infinita alavancagem, o julgamento, o discernimento is the most important skill. Então, no fim do dia, você vai ter alavancagem infinita, essas decisões. Então, eu sou cético com a análise de dados, que eu acho que a tendência do enterprise é confiar cada vez menos em modelos black box. Então, tipo, o cara otimiza tudo para mim, mas eu quero entender como é que funciona, como é que está sendo feita essa priorização. Que é um pouco da crítica que eu tenho lido aí, um pouco em relação a PMax, né? Que cara, por que é essa atribuição? Mas veio da onde? Qual público? De qual segmento? Aí você não consegue, tá tudo num grande bololô que fica um pouco difícil de entender. Total, acho que é um grande desafio. Mas aí a solução pro varejista, qual que é a solução? E eu não vou falar a solução é Nemo. Eu vou falar, a solução é você olhar o seu 80-20. Pô, se o seu Google PMax é 5% das suas campanhas, cara, tudo bem, foca no seu 80-20.
O problema é descobrir como dar peso nessas decisões, aí a gente pode ajudar um pouco. E eu gostei muito desse tema, basicamente dessa análise crítica, né? Eu fui numa palestra do Sam Altman no ano passado e ele falava, cara, na palestra ele falou muito sobre a substituição principalmente do engenheiros, desse lado que a sociedade ela foi moldada para valorizar, né, o engenheiro, o profissional analítico, porém, numa era de IA onde essa esfera ela é muito mais potencializada com IA, né, eu consigo ter um skill que era praticamente impossível, por exemplo, de fazer uma puta análise analítica, que eu precisava às vezes de um PhD, um cara de dados. Hoje eu tenho acesso e o que realmente ele coloca como caminho de crescimento e onde dificilmente vai ser substituído é a criatividade e esse olhar humano e crítico, né? E aí, pra mim, é onde eu também acredito. E eu falo pro meu time de marketing, falo, cara, pode ficar tranquilo que a gente vai ter trabalho pra caramba, porque discernimento e bom senso é difícil, entendeu? E é difícil ensinar bom senso, né? Bom senso é uma coisa que eu falo que é igual bom gosto. É difícil, entendeu? A gente tenta ensinar, mas é bagagem, entendeu? Demanda teste, erro, e até acurando isso. Perfeito. Acho que só ir conectado a isso, que você não deixar de reforçar, que eu acho que é isso também, né? Que apesar de, para mim, de ser tão óbvio, a dinâmica de teste, de learning agenda, de você entender que isso não é uma corrida de 50 metros, tem mais a ver com uma maratona, isso é absolutamente óbvio, mas eu acho que é quase um mantra que precisa ser repetido todo dia para as marcas, né? Esse tema não é uma corrida curta, é uma maratona. No dia a dia, até a gente se perde. Até a gente se perde, mas enfim, porque a gente não pode esquecer a gente tá nisso, né? Tá querendo entregar crescimento e tá todo mundo que é e-commerce querendo vender mais, mensurar melhor. Então, é saber comprar as brigas e saber que é long journey, né? Assim, não é one shot ali que a gente vai resolver os problemas. Gente, super obrigado, adorei conversar com vocês. Para quem quiser conhecer um pouco mais, vale super entrar no LinkedIn do pessoal aqui. Eu acho que, e eu reforço aqui, né, para quem está ouvindo o podcast, a gente hoje está a um passo de qualquer pessoa, ou no LinkedIn ou no Instagram. Então, muito mais, entrei lá no site, não entendi, cara, conecta com eles, manda uma mensagem lá, né, nas plataformas que você às vezes consegue tirar um grande valor de entender e como fazer isso acontecer mais rápido, né? E do que ficar tentando entrar no site, entender, às vezes marca uma reunião, o negócio não vai. Então falem aí com quem está liderando as empresas, que com certeza eles têm tempo para ouvir também, trocar com vocês. Gente, super obrigado pelo tempo aí de vocês. Obrigado a gente que agradece. Valeu. Boa. Gustavo e Paulo também pelo Exatamente. E vamos embora. Contem conosco. Prazer aí. Obrigado pelo convite. E vamos nessa. Boa. Valeu, pessoal, super obrigado. Aqui na nossa playlist tem bastante conversa interessante. A gente tem conversas sobre aplicativo, qual que é a importância dele na jornada Omnichannel. A gente tem conversas da Skelt, que foi muito legal, falando de influenciador. Então tem muita coisa bacana. Dá uma navegada aí dentro da playlist. Para quem quiser aprofundar o conhecimento, entra no nosso site crmbonus.com.br, que a gente ainda tem mais conteúdos, outros eventos, materiais, white paper, enfim, para você estudar e olhar como que você pode vender mais o seu negócio. Super obrigado, até a próxima. Valeu. Valeu, rapaziada.